Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde, boa noite também, até porque o Clique Jornal aqui da Rádio CT, ele é reprisado em horários alternativos, sempre à noite, por volta das 21 horas, para que esse conteúdo possa abranger o máximo de ouvintes espalhados pelo planeta, porque a Rádio CT é mais um canal de comunicação criado pelo SINDICT para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e da tecnologia e o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores. O programa de hoje vai entrevistar nada mais, nada menos que o presidente dessa entidade, o engenheiro Ivanil Elisiário Barbosa. Ele é engenheiro, servidor público do DCTA e presidente aqui desta casa, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O engenheiro Ivanil Elisiário, ele já está no 3º mandato desta categoria, que vem fazendo uma gestão de luta e de conquista e de alerta também para o setor aeroespacial. Vamos começar o programa de hoje, então, esclarecendo uma dúvida dos servidores do INPE, dos servidores do DCTA e do CEMADEM também a respeito do reajuste salarial. Primeiramente, presidente Ivanil, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio CT. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Eduardo, Fernanda, especial cumprimento aos colegas de trabalho aí do INPE, do CTA e do CEMADEM. Bom, essa semana nós recebemos aqui cientistas falando da tecnologia no Brasil, da ciência e da tecnologia. O mundo todo hoje se vale da ciência e da tecnologia. A sua camisa que você veste, a linha vem de um país, o tecido de outro, a tinta de outro, e a costura é feito em outro país. Quer dizer, é um mundo globalizado e que a ciência e a tecnologia têm que estar presente. Em relação ao Brasil, mesmo com os avanços, nós temos grandes nomes da ciência e da tecnologia, mas a ciência brasileira tomou boa noite Cinderela, desarmou, está assistindo o mundo, presidente? Paulinho, você vê o seguinte, os desafios para vestir, alimentar, abrigar 210 milhões de brasileiros que somos, nos torna um mercado muito atrativo para todas as áreas da produção de bens e serviços que todo esse contingente de população necessita. Além disso, além dessa questão que você falou, né, do vestuário e de tudo mais, a gente tem a saúde, o bem-estar, o turismo, são muitas indústrias em torno de um mercado potencialmente tão rico quanto o nosso mercado brasileiro. E isso tudo mexe com interesses de todo mundo. E, evidentemente, o nosso país, pelas dimensões continentais que tem, demanda por uma exigência maior ainda de necessidades que só a ciência e a tecnologia podem ajudar a resolver, a suprir essas necessidades. Por exemplo, nós vivemos o problema da segurança pública, notadamente no Rio de Janeiro, está nas manchetes dos jornais, nas reportagens de TV e tudo mais. Ali você tem um binômio, drogas, armamentos,
faltas de oportunidades, um problema social enorme, e tudo isso obrigatoriamente perpassa uma ciência e um desenvolvimento tecnológico que possa vir a trazer a vigilância das nossas fronteiras, por onde entram essas armas, por onde entram essas drogas, pode trazer a solução para desenvolvendo novos produtos, processos mais eficientes, que tragam mais empregos, que possa auxiliar na educação, que possa levar para as comunidades dos morros cariocas e outras comunidades marginalizadas por todo o nosso país a oportunidade do trabalho, da educação, que possa reverter o processo de desindustrialização porque passa o nosso país desde o governo Fernando Collor de Mello. Então, são vários os desafios, muitos desafios. As demandas são enormes. Se o governo colocar dinheiro, colocar estratégia, colocar investimentos em ciência e tecnologia, é certo que o nosso país poderia ter um salto gigantesco em qualidade de vida para os seus habitantes, e a nossa economia poderia ter muito o que ganhar com um maior investimento em ciência e tecnologia. Eu tenho um testemunho a fazer, presidente, que há alguns anos atrás, eu, quando publicava e sou editor de um jornal de classificados aqui em São José dos Campos, primeiro a gente fazia o fotolito. Segundo o fotolito, a gente ia até um determinado estúdio para ter aquela placa de plástico. Depois rodava. Passado algum tempo, agora com ciência e tecnologia, eu simplesmente faço um PDF e simultaneamente o jornal ele é rodado. A gente vê que a ciência, que a tecnologia avançou, mas o Brasil ele é o maior país da América Latina, ao contrário da América Espanhola, que ela acabou se fragmentando em outros países que compõem a América do Sul e a América Central. Agora, do jeito como assim eu lhe dei esse testemunho, em outras áreas também tem ocorrido, mas a dimensão continental do país é que tem atrasado o investimento na ciência e na tecnologia? O país já demonstrou que tem a capacidade de transformar pesquisa em inovação. Nós já dissemos em outras ocasiões, o Brasil até hoje ele é reconhecido internacionalmente como referência mundial na produção e consumo de energia renovável através de algo que começou nas instalações do CTA, que foi o motor a álcool, que originou o programa Proálcool, que originou uma revolução no campo, em todos os sentidos, apesar de que o que nós vemos de reflexo pela falta de maturidade do país em todos os campos de inovação, até mesmo a inovação que acontece, e essa, a do Proálcool, do poder, né? O que significa hoje o álcool combustível para o PIB brasileiro? É uma enormidade, é uma coisa realmente muito grande. Mas você vê que até mesmo essa inovação, para a sociedade, para o trabalhador finalístico, aquele que está lá na ponta do serviço, na frente do trabalho, não há generosidade. O salário do cortador de cana e as condições de vida e a qualidade de vida desses trabalhadores ainda ficou muito aquém do que representa essa inovação econômica e toda a transformação da natureza que acontece, transformações econômicas, mas as transformações sociais ficam muito a desejar. Na verdade, nós temos um povo
com instrução muito abaixo da que deveria ter, nesse campo até muito analfabetismo e tudo mais, quando a gente deveria estar tratando melhor essas populações, porque na medida em que nós qualificarmos os nossos trabalhadores e que nós dermos a eles condições de ter uma massa salarial maior, na medida em que nós redirecionarmos a renda nacional, desconcentrando e empoderando esses consumidores, nós rodamos a roda da economia. E com isso, o Brasil encontra em si mesmo, na condição de um enorme mercado consumidor represado, encontra ali também os sinais e o indicativo para se tornar, de fato, uma grande nação economicamente potente e de grande relevância mundial. Agora, presidente, nesse caso específico da ciência e da tecnologia, não deveria o povo brasileiro sazonalizar os seus estados? A gente vê o seguinte, nós, e até por uma questão de ignorância e do analfabetismo, queremos ir para a Inglaterra, queremos ir para a França. E a gente vê, eu quero falar sobre a questão territorial, porque a Inglaterra ela é do tamanho do estado de São Paulo. O país inteiro é do tamanho do estado de São Paulo. A França, a Bahia, ela é só um pouquinho menor que a França. O senhor acredita que a política brasileira é que não deixa avançar os seus estados? Porque a França é uma potência, a Inglaterra é uma potência e territorialmente são menores, um pouquinho menor ou igual a 2 estados brasileiros, sem citar os outros. É uma questão de política de ciência e tecnologia? Sim, na medida em que... veja bem, Paulo, o Brasil ainda é uma grande fronteira a ser explorada em vários sentidos. Então, deixa só exemplificar. Quando você vê um navio graneleiro deixando um porto abarrotado de milho ou de soja, né, da nossa grande produção, tem o que você enxerga, que é ali o milho ou a soja, e tem o que você não enxerga. Os insumos por trás disso, que são principalmente sol, terra e água. O destino desses países, muitas vezes, não disponibiliza ali, não é disponibilizado ali naquele destino esses insumos. Eles não têm lá espaço para fazer a pecuária, então eles têm que comprar a carne da gente, eles não têm grandes espaços agriculturáveis, ou não tem água, ou não tem sol, ou não tem o clima. Então, o Brasil é essa grande fronteira, esse país geograficamente bem localizado, com vastas terras, com um potencial de produção enorme. Agora, isso tudo vem sendo tomado de nós mesmos. Não somos nós que temos produzido esses insumos, uma vez que a gente tem... se coloca sob o jugo de quem tem o interesse de quê? De nos fornecer as sementes. Nós não temos, as sementes que nós plantamos não são nossas, são sementes que são produzidas por grandes grupos multinacionais. O próprio defensivo agrícola, lá nos países também para onde vão esses navios, eles não querem ter lá o subsolo deles envenenados pelos defensivos agrícolas e por outros insumos agrícolas que são produzidos por quem? Por Cargill, por Nakata, por... nós em Monsanto. Todos os campos, Monsanto, em todos os campos de produção, onde eles deixam o brasileiro produzir em seu próprio terreno, eles ganham de todas as formas, né? Trazem para cá tudo aquilo que a nossa ciência, a nossa tecnologia e até mesmo os equívocos de estratégia dos nossos dirigentes não conseguem reter ou
assumir condições de que nós mesmos, brasileiros, sejamos os produtores desses insumos básicos. Muito bem. Bom, sem contar que Israel, que foi criado agora, em 1948, talvez, o Estado de Israel, e hoje o Estado de Israel está entre os mais desenvolvidos em ciência e tecnologia do mundo. Mas, secretário, presidente, nós vamos para um breve intervalo. Foi bastante esclarecedor a dimensão da ciência e tecnologia, foi numa visão global de como vive o povo brasileiro, baseados ancorados na ciência e tecnologia. No próximo bloco, eu gostaria de falar sobre trabalho, salário, reajuste, suspensão de ajustes da ciência e tecnologia. A gente pode falar sobre isso? Claro, vamos sim. Temos dúvidas do nosso pessoal com relação a esse ano, sobre reajustes desse ano. Então a gente fala já com o presidente Ivanil Elisiário, ele é o presidente do SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia. Lembrando que o engenheiro Ivanil Elisiário, ele é servidor público do DCTA e presidente do SINDCT já no seu 3º mandato. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o presidente do SINDCT e criador aqui da Rádio CT. A Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, e a gente quer enfatizar sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do SINDCT sobre a conjuntura política do Brasil, através de informações via internet e apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. Antes de tocar no assunto do reajuste do servidor da Ciência e Tecnologia, presidente Ivani, eu gostaria da sua opinião sobre os atuais acontecimentos políticos aqui no Brasil. Que país é este que estamos vivendo? Quem é que está comandando? O comando é interno ou o comando é externo, politicamente falando? Então, Paulinho, é um assunto delicado, a gente tem que respeitar grande parte da nossa base, a base do SINDCT, e aí a gente gostaria de tirar um pouco do ranço do assunto, né? É um assunto muito complexo, não é tão simples. Muito difícil de analisar. E ele é melhor discutido na medida em que a gente tira as etiquetas, né? Se a gente começa a etiquetar direita, esquerda e não sei o que, e essa coisa toda, a gente não consegue discutir esse assunto. Mas o fato é que é o seguinte, tudo hoje gira em torno da corrupção. A corrupção sempre existiu no Brasil e a corrupção nunca foi o maior problema brasileiro. No sentido lato sensu, eu estou dizendo. Existem estudos que colocam, por exemplo, os governos pós ditadura militar, o nível de corrupção começou a ser aquilatado e num dado momento se chegou a um nível de corrupção de 2,8% do PIB. Estima-se que o pico de desvios de recursos pela corrupção, por propinas, caixa 2 de campanha salarial e para todas, enfim, para todas os panos de fundo que levaram à corrupção, isso tenha chegado ao ápice, a um pico em torno de 2,8%, 3% do PIB. Essa corrupção, por exemplo, no governo PT, ela caiu muito. Num dado momento ela atingiu esse pico e começou a cair, e no governo PT nós podemos dizer que foi um dos governos em que esse índice foi um dos menores. Entretanto, o que aconteceu? Com a maior abertura, a maior liberdade, ou maior independência, maior liberdade da Polícia Federal, do Ministério Público, com os mecanismos que foram dotadas essas instituições de maior independência para a investigação, abriu-se uma caixa de Pandora. E essa caixa de Pandora revelou que a política no Brasil sempre esteve fortemente baseada na constituição de Caixa 2 para campanhas salariais. Sempre foi assim. É natural. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu não estou dizendo com isso, não estou justificando que isso seja bom. Eu não acho de forma alguma que isso seja bom. Ninguém honesto pode dizer que isso seja bom. Agora, o que eu estou dizendo é que é uma realidade aquilatada a partir dos últimos acontecimentos. O brasileiro ele se encharcou no mar, de um oceano de denúncias, e nós tivemos as mais diversas denominações de partidos políticos de todo o espectro, indo no que hoje no Brasil se constitui diferencialmente de direita, centro e esquerda, que difere muito desse conceito extra-Brasil,
ou na Europa, ou nos países do antigo mundo. Mas todas essas agremiações, todas essas siglas, têm representantes que estão hoje denunciados pelo Ministério Público, são investigados, passam por processos, por prisões, e isso é uma coisa que o Brasil precisa passar por isso. É um momento especial no país. Agora, presidente, o senhor acredita que a justiça no Brasil é uma justiça política? Eu acho o seguinte, eu acho que é muito difícil você avaliar que a justiça no Brasil seja uma justiça isenta. Eu acho que isso, no momento, não é algo que nós possamos afirmar com toda certeza. Nós temos um Congresso Nacional que representa vários interesses externos, interesses desses mesmos que nós acabamos de citar aqui, como Cargill, como Monsanto, vários interesses externos. Nós temos ali uma representatividade que não representa especificamente o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, mas que por conta do poder econômico e por conta da formatação de como é feita a nossa política, hoje coloca o país numa situação de representatividade legislativa dúbia, judicial não tão independente assim, porque os ministros são todos de indicações num dado momento de uma dada agremiação política, num outro dado momento de outra agremiação política, e tudo isso precisa passar por um processo de maturação. Então não é assim tão certo que a nossa justiça seja uma justiça isenta. Bom, a gente espera que nesse processo de maturação tudo isso possa acontecer e nós venhamos de fato ser um país de instituições fortes, isentas e independentes. Bom, aqui no Brasil, o senhor acredita que na área de ciência e tecnologia, que o maior desafio do Brasil seria a elaboração e a implementação de uma política de longo prazo para que permita ao desenvolvimento científico e tecnológico, até para alcançar a população do seu dia a dia? Então, o que acontece é o seguinte, na medida em que nós nos desenvolvamos científica e tecnologicamente falando, nós, de fato, fortalecemos a nossa soberania. Não a soberania no sentido poético, da questão de que, do que fala o nosso hino nacional, que o nosso céu é mais azul, que nós temos mais estrelas, que nós temos mais amores e uma série de coisas. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, é uma soberania daquele que tem o destino em suas próprias mãos. O que eu digo com relação a essa questão? Na medida em que nós tivermos um povo mais educado e mais instruído, ele passa a ter um nível de exigência maior. Ele passa a ter acesso a um nível de conscientização maior. E essas coisas naturalmente ficam mais difíceis de se instalar no país. Bom, nesse caso, estamos num ano de eleições, então, presidente, eleger hoje a ciência, a tecnologia e a inovação como uma escolha estratégica para o desenvolvimento do país, seria uma questão de consciência. Eu não vejo outra saída, porque, voltando a essa questão da soberania, o que acontece? Uma colônia, em relação ao seu colonizador, ela não tem soberania. Ela segue a vida de quem está na colônia, de quem trabalha na colônia, de quem está ali, segundo os interesses do colonizador. E, nesse sentido,
apesar de termos sido promulgada a nossa independência há tantos anos e tudo, nós ainda somos colônia. Porque na medida em que nós dependemos de insumos de outros países, insumos para produção própria, e que nós não podemos escolher o que produzirmos. Para a terra precisa de um Massey Ferguson. Exatamente. Então, na medida em que nós temos, são esses fornecedores, esse colonizador que dita o que para eles é interessante que a nossa economia produza. E por isso tem que motivar o cientista brasileiro, principalmente com salário, porque no ano passado o governo anunciou, por exemplo, a suspensão dos reajustes programados para esse ano de 2018. Isso, e foi no final de 2017. Uma liminar, presidente, acabou garantindo o reajuste em janeiro. O que é que aconteceu exatamente que desmotivou e tem desmotivado o cientista brasileiro? Então, vamos partir de uma situação um pouco mais profunda. Como é que o sindicato, o SINDCT, trabalha na questão da defesa dos salários dos servidores do INPE, do CTA e do CEMADEM? Ele se ajunta com outras agremiações, outras associações na área de ciência e tecnologia. Nós somos o único sindicato nacional, os nossos parceiros são associações, e aí tem, por exemplo, outros sindicatos, SINDICEP, de todos os estados e tal, mas que acabam não tratando desse assunto diretamente. Nós nos reunimos em torno do Fórum de Ciência e Tecnologia. O Fórum de Ciência e Tecnologia é um espaço de convergência. O Fórum não tem existência jurídica, nós não temos um CNPJ, então o Fórum não tem essa existência formal, mas tem reconhecimento de fato. Então, quem se assenta à mesa negocial no Ministério do Planejamento é a liderança constituída das discussões nesse espaço de convergência no Fórum de Ciência e Tecnologia. Quem olhar para a mesa sabe que ali está se representando uma categoria. Eles sabem que o Fórum, o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Recursos Humanos, sabe que o Fórum tem essa representatividade. Não vamos ter tempo de terminar essa questão, estamos... O Du já sinalizou para a gente continua no próximo bloco. Já, falando de ciência e tecnologia e da questão do reajuste do servidor da ciência e da tecnologia. Um breve intervalo e o presidente Ivanil, presidente do SINDCT, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz, o coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida.
Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT. Hoje a presença nos nossos estúdios é do presidente da entidade do Sindicato Nacional do Servidor Público Federal na área de Ciência e Tecnologia, o engenheiro Ivanil Elisiário Barbosa. Lembrando que ele é servidor público do DCTA e o atual presidente já pelo terceiro mandato aqui no SINDCT. Presidente Ivanil Elisiário, nós falamos sobre a questão da suspensão dos reajustes programados para este ano que foi anunciado no final de 2017. Então, os servidores das carreiras de Ciência e Tecnologia, mais especificamente INPE, DCTA e CEMADEM, faz parte desse reajuste? Fazem parte desse reajuste, mas essa pergunta essa minha resposta pode trazer mais confusão do que esclarecimento. Pois não. Vou explicar. A gente vinha falando sobre o fórum. Então, a última vez que o Fórum de Ciência e Tecnologia sentou-se à mesa negocial foi em 2015. Poxa. Campanha salarial de 2015, discutindo reajustes que ocorreriam a partir do próximo ano, 2016. A gente, sentado ali à mesa negocial, nós estávamos saindo de uma imposição do governo de reajuste trianual. Nós recebemos 5% em janeiro de 2013, 5% em 2014 e 5% em 2015. Isso fez, então, um total de 15,8%. O que aconteceu naquele momento? O governo vinha com mais uma imposição de reajuste plurianual, que desta vez envolvia uma imposição de reajustes que abrangeriam o período de 2016 até 2019. Então, 5,5% em janeiro de 2016, 5% em 2017, 4,5% em 2018 e, finalmente, 4% em 2019. O que aconteceu, Paulinho? Nós tivemos uma atualização salarial. Depois, para falar isso, eu sou obrigado a fazer um flashback, uma retrospectiva de maior curso, que foi o seguinte: nós ficamos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso e todo o primeiro mandato de Lula praticamente sem reajuste salarial nenhum. Tivemos pouquíssimo reajuste salarial. Então nós tínhamos ali um acúmulo de perda salarial fenomenal, que depois nós até aquilatamos. Então, na campanha salarial de 2008, nós tivemos uma correção, uma atualização salarial que dobrou os nossos salários.
Então, os nossos salários, nós tivemos reajustes que foram reajustes entre 93% e 104%. Os nossos salários dobraram. Em números absolutos, os nossos salários dobraram. E aí, o que acontece? Em 2010, nós fizemos um levantamento da evolução salarial desde 95 até 2010. E como ficou? E ficou assim, apesar de nesse período, 95 a 2010, a gente ter passado por essa campanha salarial, 2008, 2009, que dobrou os nossos salários, comparando a evolução salarial que tivemos com a evolução que o trabalhador do regime geral da Previdência teve, a diferença foi de apenas 5%. O que eu quero dizer com isso? Mas quero dizer o seguinte, presidente, que eu quero dizer... com 2001, 2002, que era do Fernando Henrique, não, e 2003, todo do Lula... Não, foi de 2005, foi de... Porque o Lula assumiu em 2003. Lula assumiu em 2003. Então, 2 anos antes... não tivemos reajuste ali. Ali e 2 anos antes do Fernando Henrique. Nós fizemos uma comparação de 95, ou seja, abrangendo Fernando Henrique Cardoso, Lula... Então, de 95 a 2010, o trabalhador do regime geral da Previdência, todo ano teve reajuste salarial, que fosse repondo a inflação do período. Então, em 96 teve, em 97 teve e tal, e foi assim todos os anos. Nós não. Nós ficamos estagnados, nós tivemos nossos salários estagnados durante os 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso e todo o primeiro mandato de Lula. E daí o que acontece? Após essa estagnação de 12 anos, praticamente 14 anos, porque só no segundo mandato, só em 2010, só em 2008 que a gente foi ter que fomos ter reajuste. Então, nesse período nós tínhamos salários dobrados. Mas, mesmo assim, abrangendo todo esse período, a diferença do nosso regime próprio para o regime geral da Previdência foi de 5%. E foi 5% a favor do regime geral. Ou seja, se nós tivéssemos tido em todos esses períodos os mesmos reajustes do regime geral, nós teríamos ao final de 2010, 5% a mais do salário que obtivemos, mesmo ele tendo sido dobrado na campanha 2008 e 2009. Muito bem. Em 2008, nós tivemos essa atualização salarial. Ela acabou de se consolidar em junho de 2009. Em 2010, o governo Lula promoveu uma revisão salarial de todo o funcionalismo público. Nós, obviamente, como nós tivemos essa revisão salarial antecipada, nós não participamos dessa revisão salarial. Bom, aí o que aconteceu? Veio a campanha salarial de 2012. Em 2012, nós computamos para aquela campanha salarial, aquela mesa negocial que tivemos em 2012, antes disso, não tivemos mesa após a atualização salarial de 2008 e 2009. E aí o que aconteceu? Nós acumulamos IPCA, perdas, né, pelo índice de preço ao consumidor amplo, nós tivemos perda de julho de 2009 a dezembro de 2012, que batiam ali 23,16%. Ou seja, desde a nossa última atualização salarial, nós chegamos naquela mesa negocial em 2012 com essa realidade, perda de 23,16%. Nós precisaríamos ter tido esses 23,16% de reajuste em janeiro de 2013, para que a gente voltasse a ter os nossos salários com poder de compra de junho de 2009. Poxa! Nós não tivemos isso, nós tivemos 5% em 2013, 5% em 2014 e 5% em 2015. Em 2015, houve abertura de mesa negocial. Como os 15,5% de reajuste que nós tivemos foram menores
do que o acúmulo de inflação em mais esses 3 anos, o que era 23,16% em dezembro de 2012, chegou ao final de 2015 com 32,5%. Muito bem. Nós necessitaríamos ter um reajuste de 32,5% em janeiro de 2016 para voltarmos a ter o poder de compra dos nossos salários ao nível de julho de 2009. Agora, nós não tivemos isso. Mas para a gente até propor ir para o próximo bloco? Ainda seria o mesmo bloco, porque ainda não está explicado, eu ainda não respondi a você a questão a questão do reajuste salarial do próximo ano. Então, mas... Não dá tempo, vamos para o intervalo ano, e a gente volta. 2018. Para 2018. Para 2018. Agora, o detalhe é que o governo ele propôs 25% de corte no orçamento da ciência e tecnologia para esse ano. Aí a pergunta que já está no prelo aí é se há alguma possibilidade de conseguir esse reajuste para esse ano. A gente fala sobre isso. Um breve intervalo e o presidente Ivanil volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você gosta de esportes, ação e desafios e está completando 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a Junta de Serviço Militar do seu município e aliste-se. Você só precisa levar um documento de identificação, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para saber mais, acesse defesa.gov.br/serviço_militar. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Estamos de volta, Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, e o nosso presidente, o engenheiro Ivanil Elisiário, falando aí sobre o reajuste. No bloco passado a gente falou sobre isso, a gente continua, presidente. O intervalo foi bom para eu me organizar. Então, vamos resumir tudo aquilo que a gente falou da seguinte maneira. Nós tivemos 3 mesas negociais, as últimas 3. 2008, 2009, depois 2012 e depois 2016. 2015, desculpe. Ok? 2008, 2009 é quando a gente estava naquele arroxo salarial de 2 mandatos de Fernando Henrique e 1 de Lula. E ali nós tivemos os salários dobrados. Em 2012, nós chegamos com um acúmulo desde a implementação do acordo 2008, desde a implementação até o momento da mesa negocial em 2012, nós chegamos com perdas de 23,16%. Nós não conseguimos emplacar isso daí, nós tivemos 5% nos 3 anos seguintes, que foi 2015, 2013, 2014 e 2015. O que acontece? Esses 15,8% que tivemos em 2015 foram menores do que a inflação do período, de forma que os 23,16% que chegamos em 2012 como solicitação de reajuste, eles saltaram para 32,5%. Muito bom. Então, ou seja, nós não quisemos assinar um termo de acordo de 4 anos. Nós preferimos fazer um termo de acordo de abrangência menor, de 2 anos, que era o mínimo que o governo aceitava, para termos em 2017 mesa negocial para discutir 2018 e 2019. Outras carreiras não tinham uma perda tão grande, tão pronunciada como a nossa, e achou por bem fechar o acordo em 4 anos. Essas categorias as que foram alvo da medida provisória 805, que cancelou esses reajustes salariais. Mas, depois, pois não. Agora, o que eu estou querendo entender, presidente, é como é que está a campanha salarial dessas carreiras para 2018, se não... Então, o que acontece é o seguinte, a última mesa negocial... Foi em 2015. Foi em 2015. Isso. Exatamente, foi em 2015. Não teve mesa negocial em 2016, nem em 2017. E não está prevista mesa negocial em 2018. O que aconteceu? Essas categorias que fecharam os 4 anos, 5,5%, 5%, 4,5% e 4%, eles fecharam esse acordo, foi feita uma lei, a lei veio trazendo as tabelas salariais nos 4 anos de vigência do acordo, e aí, num dado momento, o governo falou assim, não vou pagar mais. Emitiu a medida provisória, o congelamento. A MP 805. Isso, exatamente. A MP 805, dizendo que suspendendo o reajuste salarial. Foi aí que o STF, na pessoa do ministro Lewandowski, emitiu liminar cancelando essa suspensão. Ok? Mas isso foi uma decisão monocrática, ou seja, decisão de um juiz apenas do STF, e agora precisamos que a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, paute essa matéria para que o plenário do STF decida de forma definitiva. Até que haja isso, nenhum pagamento foi feito. Então, nenhuma categoria recebeu reajuste em 2018. A nossa carreira de ciência e tecnologia não receberia de qualquer forma, porque o nosso termo de acordo não abrange 2018 e 2019. Mas a associação dos membros do Ministério Público, o próprio Ministério Público entrou com um pedido de liminar. A liminar contra a medida provisória 805. Sim. Bom, essa liminar, ela deu folga para
abrir negociação? Essa liminar diz o seguinte, é inconstitucional fazer isso que foi feito. Tá? Não poderia ter havido a suspensão do pagamento. Tá? E aí, agora, o STF vai decidir sobre o assunto. Agora, como que a nossa carreira de CIT fica nesse sentido? Se a ministra Carmen Lúcia chamar o plenário do STF, e o plenário do STF seguir a liminar do Lewandowski, do ministro Lewandowski, então as categorias que fecharam o acordo até 2019 vão receber reajuste esse ano, em 2018. Nós não receberemos, porque nós não temos previsão orçamentária para pagamento de qualquer reajuste em 2018, porque nosso termo de acordo não abrange 2018 e 2019. Poxa. No fechar do ano passado, o Fórum de CIT conseguiu, do Ministério do Planejamento, compromisso de abertura de mesa negocial em 2019. Só que daí, em 2019 não, em 2018. Esse ano? Esse ano. Nós vamos começar os trabalhos do Fórum, acessando o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Pessoal, de Recursos Humanos, cobrando deles a abertura dessa mesa negocial para discutirmos a nossa reivindicação. A nossa reivindicação vai ser qual? A mesma que apresentamos na campanha salarial de 2015, que é a reposição de 32,5% de perdas atualizadas ao momento da mesa nesse ano. Agora, evidentemente que nós vamos pleitear, no mínimo, condição equânime aos termos de ajuste, de reajuste que as outras carreiras aceitaram. Ou seja, nós vamos colocar o governo numa saia curta, dizendo para eles que eles têm a obrigação moral de nos conceder pelo menos os 4,5% de 2018 e os 4% de 2019. Agora, de qualquer forma, se não formos bem-sucedidos nessa empreitada, nós só receberemos a partir de janeiro de 2019. Então, aí vai conversar com quem o sindicato vai conversar? Com qual governo? Esse que é ilegítimo e está em fim de carreira, ou o próximo governo que a gente pode ver aí que não tem nenhuma direção ainda da formação do próximo governo? Toda a estrutura governamental é essa que está aí colocada até o final desse mandato. Então, nós vamos trabalhar com a estrutura que tem lá, com o secretário de Relações do Trabalho, que é o Dr. Augusto Akira Shiba, e a estrutura que era a SRH, que agora é SGRT. Mudou tudo. Secretaria de Gestão e Relações do Trabalho. Porque, presidente Ivanil, a gente nota que nessa questão da gestão de ciência e tecnologia, aqui no Brasil, o Brasil possui um sistema estruturado que é composto. Você nota lá, é um órgão central coordenador das agências de fomento, e aí de lá para cá a distância para o fórum, para a conversa é muito grande. Então é uma questão de política de ciência e tecnologia. Então, na verdade é o seguinte, nosso problema é maior do que esse. Obviamente, a prioridade absoluta do sindicato é a defesa dos salários dos servidores. Essa deve ser sempre a prioridade absoluta. Mas esse absolutismo, nós vivemos um tempo em que esse absolutismo está muito discutível. Por quê? Nós estamos num pleno processo de desmonte dos institutos públicos de pesquisa, e nós temos que lutar muito contra isso. Nós temos hoje uma realidade. Cada pesquisador que aposenta no CTA e no INPE hoje, muito provavelmente vai trancar a porta de um laboratório.
Nós chegamos a um ponto crítico, a um ponto quase sem retorno, porque as instituições precisam de socorro imediato e urgente para que elas não sejam destruídas, completamente destruídas. Aposentou, fechou. Aposentou, fechou. Agora, para finalizar, nós temos ainda 2 minutos. O governo diz que vai votar a reforma da Previdência no próximo mês. Como essa reforma, presidente Ivanil, pode prejudicar os trabalhadores do INPE, do CTA e também do CEMADEM? Eu não vou falar em termos de INPE, CTA e CEMADEM, eu vou falar que esse é um dos maiores projetos de empobrecimento de um povo em tramitação no mundo. E é incrível que quando a gente vê um telejornal da Rede Globo, por exemplo, o Jornal Nacional, que é o de maior ibope, é o jornal mais visto hoje no Brasil, você ouve falar do rombo da Previdência, bate recordes de rombo e tudo mais, quando uma CPI no Congresso Nacional concluiu que não há rombo nenhum. Então, assim, pode-se discutir desequilíbrio das contas públicas, mas desequilíbrio do sistema previdenciário não existe. É uma pena. Presidente Ivanil Elisiário, temos muito que conversar. Gostaria muito que aqui na Rádio CT, no Clique Jornal, pudéssemos ter até mais vezes falando de CIT, de política de salário, do empoderamento do cientista brasileiro, mas como o tempo urge, eu quero lhe agradecer, até com a sua opinião final, com suas palavras finais, no programa de hoje, te agradecer pela presença aqui no Clique Jornal. Então, é muito preocupante a questão dos cortes orçamentários, porque o corte orçamentário de 19% que foi impingido assim, aos institutos públicos de pesquisa brasileiros, à ciência e tecnologia brasileira, nesse ano, é capturado pela emenda constitucional 95, que é a emenda do teto, e isso inviabiliza a ciência brasileira. Nós vamos, logo, durante esse ano, no entorno desse ano, nós vamos ter sérias discussões a esse respeito, que vai ser impossível que a sociedade científica não traga à sociedade brasileira, de uma forma geral, ao conhecimento público, a questão de insolvência da ciência e tecnologia brasileira, com esse nível orçamentário que é absolutamente insuficiente para manter a vida vegetativa dos institutos públicos. Puxa vida. Presidente Ivanil, muito obrigado pela sua participação aqui no Clique Jornal. A gente vai encerrando, imaginando que o país ele possui capacidade material, capacidade intelectual, uma capacidade que eu tenho certeza que é capaz de promover avanços significativos na área de ciência e tecnologia. Precisa encontrar os caminhos da real independência e da luta pela sua soberania. Muito bem. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos da jornalista a Fernanda Soares, a direção de comunicação do matemático Acioli de Olivo, e a presidência foi desse entrevistado que esteve conosco aqui no Clique Jornal, o engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.